Aí eu tava no curso de comandos. Curso de comandos, né? Aí eu tava no curso de comandos. Aí, pô, eu falei, ele vai pra selva, vai pra montanha, pra caatinga e depois faz umas operações mais complexas e aí conclui o curso. Conclui o curso com o tal de campo de concentração. Essa etapa é marcante, Aí eu né? prefiro não comentar. Aí e depois faz uma evasão. Evasão bacana. E aí a gente volta para as linhas amigas e sai do jugo do inimigo. E aí nós falamos de prisioneiro de guerra, né? É isso, né? É isso. É isso. Só que Porque é o seguinte, a gente fala lá que o pessoal, mesmo combatente, mais operacional tal, uma hora ele vai falar. Então o negócio é o seguinte, é quanto ele consegue segurar para não falar. Por Ganhar tempo. mais formado que ele seja, mais capacitado, mais corajoso, por mais forjado que seja esse aço, uma hora ele dobra. Então, o detalhe é quanto tempo ele leva para dobrar esse aço, né? E a gente tem que saber isso enquanto combater. Ele não vai conseguir segurar. Mas aí, porque o comandos ele vai estar lá no território inimigo, vai estar lá, é o máximo de destruição, morte e confusão na retaguarda profunda do inimigo. É aquele combatente que vai lá para poder decidir. Vai lá para os alvos estratégicos, fazer uma ação de eliminação, de sabotagem, de destruição, e que vai fazer a diferença para a guerra. Não é, aqui derrubei uma ponte na fronteira. Não, não é isso não. Vai lá para dentro e vai fazer outras coisas. Isso que eu falei, máximo de destruição, morte, confusão, retaguarda profunda do inimigo. E aí ele pode ser pego. Pode ser pego. Porque ele está lá, ele infiltra, né? Muito provavelmente, os olhos dele nessa infiltração são um operador de forças especiais que se infiltrou antes, que está lá dissimulado, que vai passar a orientação e dar o apoio necessário, e ele vai realizar a sua ação. São os comandos, os malditos cães de guerra. E vão lá, caveira. E lá no inimigo também tem os seus também, né? Mas em tese, quem vai combater o comandos não é o comandos. Até porque O comandos deles deve estar vindo Já aqui tá no meu vindo aqui. território para poder também vir na minha refinaria, no Sim. depósito de combustível, no depósito de munição, né? Uma ponte que é um nó rodoviário que é importante para mim, para poder fazer a logística do alto escalão, da retaguarda, etc. Vai ser uma tropa, em princípio, comum. Inclusive, a tropa, talvez até a tropa que está menos preparada. Porque os melhores você já mandou, a infantaria, tudo mandou lá para frente. Você vai mandar o cara menos preparado, mais inexperiente, para poder enfrentar o inimigo? Então esses aí ficam cuidando das instalações e tudo, é o natural. Né? E aí você mandou os seus melhores lá para frente. Isso aí acontece com os dois contendores. Só que depois que você causa destruição, naturalmente você chamou atenção para você. Né? Chamou. Aí. E aí essa aí extração. Caça ao rato. Então, exato. Essa extração aí não vai ser fácil. Essa extração não é simples e aí tem uma probabilidade razoável do cara ser capturado. Por isso que a gente fala, até tem uma canção, você sabe quem eu sou o maldito cão de guerra. Né? Então, é porque de lá eu escapei, né? Vi os olhos do inimigo e de lá eu escapei. Né? E é importante isso aí. E essa preparação, ela dá um diferencial. Com a preparação, a simples, que não é simples, a preparação do soldado paraquedista, torna o soldado paraquedista um monstro. Né? Ele é diferenciado. Né? Que a gente vai falar depois aí, eu faço questão de falar quando a gente entrou na maré, lá com os soldados da brigada. Mas o soldado paraquedista é diferenciado. Ele é um monstro. O soldado comandos, porra, ele é outro nível, outro patamar. E quando eu falo soldado, gente, eu sou soldado. Isso que eu te perguntar, eu sou coronel, mas eu sou um soldado. Você não está falando dos postos, da graduação. Não, não. Tô falando do soldado até o general. Isso. Soldado. Né? Nós somos soldados de Caxias. Quem vai fazer ações de comando. É diferenciado. Isso aí, se o PQD é o cara foda, o comandos é... Se um outro país, né? Um outro país vai botar um agente de forças especiais aqui no Brasil, aqui a gente conhece um pouco mais a nossa terra, né? Uma ação de comandos aqui para causar essa destruição,
Como é que é? Profunda, Máximo de destruição, morte e confusão na retaguarda na profunda do retaguarda inimigo. profunda do inimigo. Seria Mas essa as... destruição, ela é para poder, é um alvo estratégico, é para poder mudar o curso da guerra. Então vamos supor, vamos colocar um país fictício. Sim, Vamos supor que Tocantins é um país, o estado de Tocantins é um país, e Goiás é outro. Aí, de Goiás para baixo é outro país. tá. Aí você vai e faz uma destruição de um porto lá em Porto Alegre, lá em Rio Grande. Se lá for uma entrada do combustível que esse país do sul usa, etc., você pode ter causado um desequilíbrio na guerra. Mas se o porto de lá não é de nada, não é nada. Entendeu? Então, o alvo estratégico ele vai se caracterizar justamente por mudar o curso. Não, esse país do sul, ele importa combustível, e o combustível entra lá pelo porto de Rio Grande. Aí você destruiu, causou uma interdição do porto. Não digo nem destruir, porque às vezes você faz uma ação que depois dá para reparar, mas já causa um desequilíbrio, porque vai levar um tempo para reparar aquilo. Né? A ponte de Niterói, por causa de um navio que esbarrou nela, ficou Sim. um dia parada, não foi? Exato. Então, um exemplo de interdição. E Não é para sempre. E não necessariamente Para eu no destruir a terreno. ponte, eu ia precisar de toneladas de explosivo. Mas o navio bateu, parou um dia. Será que esse um dia eu desequilibro a guerra? Então isso é estudado também. Eu vou interditar, mas qual é o meu objetivo? Entendi. E não necessariamente no terreno. Você citou o país fictício, Tocantins, e foi lá para o sul, né? É, eu dei um exemplo para você. Sim, e aí, naturalmente, se o Rio Grande lá for estratégico para esse país do Tocantins, ele vai colocar a tropa dele lá já sabendo que o inimigo vai avançar por lá, não vai deixar também desprotegido. Agora, vamos supor que o nosso objetivo, o centro de controle, comando, tivesse aqui na sala do Fala Glauber. Aí ficou bom. Né? Aí nós estamos recebendo energia elétrica, né? Aí, pô, eu sei que se eu cortar a energia, você perde toda a sua capacidade de comunicação. Os computadores vão funcionar, tua rede... Só que você tem gerador, e eu fiz uma inteligência mal feita. Aí eu corto, pô, conseguimos! Tiramos Fala Glauber 15 do segundos ar. depois você liga o gerador. Novamente. Aí eu, pô, então a inteligência é importantíssima. Eu falei para vocês, por isso que a gente tem que ter o gerador. Tá vendo? Investir uma grana. Pô, Então, a inteligência, para poder fazer uma ação dessas, inteligência militar, sim. ela é fundamental. Que, por exemplo, eu falei lá do Porto de Rio Grande. Aí você, na hora, o navio que já estava indo lá para descarregar o combustível, ele desvia para Paranaguá. Na hora, nem chega lá. Causei prejuízo nenhum para você. Então, Sim. perdi foi tempo e queimei meus comandos lá, fazendo aquele Sim. interdição do porto. Então, a inteligência operacional para fazer a ação de comandos, ela é fundamental. Senão, se não surtir efeito, eu não fiz nem cosquinha. Essa função é do Forças Especiais. Os especiais, ele trabalha no reconhecimento profundo, reconhecimento estratégico, para poder identificar. Agora, isso é um trabalho de inteligência de alto escalão. Todo mundo. Porque você vai definir depois a distribuição desses alvos estratégicos. Vai ser a Força Aérea que vai destruir com seus comandos? Eu não vou fazer nada com esse? Então, há uma distribuição de um plano, a gente chama isso de plano de interdição, para poder definir quem vai fazer o quê, quando, mediante ordem de quem, porque não é o seguinte, eu vou chegar lá, pô, essa ponte aqui, eu vou fazer uma destruição com essa ponte aqui, vou acabar com... Não vai fazer nada, só que eu, no meu ataque, ia passar por essa ponte. Você destruiu minha manobra. Você não fez um favor para mim, você me fez um grande prejuízo. Então não é assim, eu vou destruir aqui, Não, é tudo planejado, verificando causa e efeito, tanto para a manobra do inimigo, como para a manobra amiga que está invadindo ou está defendendo. Para isso tem que conhecer o terreno do inimigo, tem que conhecer tudo do inimigo. E tudo isso aí tem que ser estudado. E depois é dividido. Quem faz o quê? E quando e como. Agora, energia, essa parte de logística é alvo certo, né? Não, mas olha só, você tem também. energia, você tem combustível, você tem os dutos, né? Você que pode estar transportando combustível, você tem uma fábrica de munição, você tem uma fábrica de suprimentos, de peças, porque você, em combate, você tem um desgaste muito grande de tudo. Então você imagina se uma fábrica de munição, eu atuo sobre ela. Atuei sobre a fábrica de munição, você vai ter um problema.
vai ter que arrumar algum partner aí, um parceiro internacional, para te arrumar munição. A não ser que você tenha outra fábrica. E se foi nas duas também? Uma, a Força Aérea foi lá e lançou bombas, a outra, o mísseis. E na outra, a própria artilharia de foguete, aí, o nosso sistema Astros 2020 aí, atirou a 70 metros, 70 quilômetros de profundidade, bem longe da fronteira, foi lá dentro, atirou. E na outra, os comandos. Então, tudo isso aí é estudado, definido. Quando for para não ser percebido, vai os comandos que são poucos, né? Passa batido. Depende. Aí vai ser feita a distribuição. Você vai estudar cada um desses alvos, vai levantar os alvos, como a gente falou aqui. E outra coisa, eu tenho 3 dutos, destruí um só, não fiz nem cócegas. Então, tem que ser muito bem estudado isso. Não adianta. O exemplo que eu dei aqui, consegui cortar a luz, derrubei o poste dali. Vai cair o site do Glauber do ar. Para de falar Você liga o isso, gerador. cara. Pô, Aí você liga o gerador. Então não adiantou nada eu derrubar o poste. E olha que eu coloquei uma coisa radical, derrubar um poste. Não adiantou nada. Sim, Ligou o sim. gerador na hora. sim. 5 segundos armou o gerador. Não deu nem tempo do computador fechar. Sim. Eles cortam só a internet, não precisa desligar a luz. Não, mas eu falei brincando, mas Sim. para mostrar que tem que ser estudado. Sim. Aí se eu vou atuar, então eu vou ter que derrubar o poste e destruir o gerador.